Bom, agora nós vamos falar de junção de dados. Quando nós temos dois grupamentos de dados diferentes, pode ser interessante concatenar ou mesclar esses dados. E esses métodos são descritos em concat e merge, que são dois métodos do Pandas, tá? Existe uma fonte aqui para ajuda futura, para vocês buscarem mais informações. Vamos falar um pouquinho sobre o concat. O concat é um comando de concatenação. Você passa uma lista de objetos, passa o eixo, passa a forma de acrescentar os dados, se ele vai ignorar o índice, dentre outros atributos que vocês podem buscar no help, o que eles fazem. Então, nós vamos começar aqui criando dois data frames, tá? Os dois são randômicos. E o tamanho, né, se a gente quiser observar, o nosso data frame 1 tem 3 elementos, o nosso data frame 2 vai ter 4 elementos. E agora nós vamos concatenar o nosso primeiro data frame com o nosso segundo data frame, usando todos os atributos do método como o padrão. A nossa resposta vai ser o quê? Nós temos empilhado, né? Inclusive os índices se repetem porque ele faz um empilhamento bem simples desses dados. Poxa, mas quando é que eu vou utilizar esse tipo de empilhamento? Imagina que você tem uma série temporal que você faz periódicas dos seus dados. Então, você pode, por exemplo, coletar os dados até tal dia e daquele dia em seguinte, daquele dia em diante, você vai coletar outros dados, vai gerar outro arquivo. Então, você pode concatenar esses dois arquivos, esses dois conjuntos de dados, de forma sequencial, para gerar um grande conjunto de dados. Aqui nós vamos ignorar o índice, ou seja, ele vai ignorar essa indexação que ele fez aqui anteriormente, mantendo os índices, e vai gerar um índice contando, né, o número de dados a serem inseridos. E agora nós vamos fazer uma concatenação através do eixo 1, que é o eixo das colunas. Se nós observarmos, né, nós temos aqui os 3 elementos do nosso data frame 1, os 4 elementos do data frame 2, e onde não há coincidência de índices, ele vai preencher com Not a Number. Então, aqui tem uma nota importante, né? Adicionar uma coluna a um data frame é um processo rápido. Adicionar linhas vai requerer cópias e pode ser bem mais demorado. É recomendado que quando você construa o seu data frame, você passe para ele todos os dados de cara e não faça isso de maneira incremental, porque você pode ter uma perda de desempenho muito grande. Agora o nosso método para mesclar, né? Ele funciona no estilo do SQL. É bem interessante vocês darem uma olhada no que é o merge no SQL. E como ele vai funcionar. Nós vamos criar um data frame chamado esquerda, né? Ele vai ter o seguinte formato. Vão ser duas colunas de dados, uma com um conjunto de chaves e outra com um conjunto de valores. Nós vamos criar um data frame direita, da mesma forma, um conjunto de chaves e um conjunto de valores. E agora nós vamos juntar esses data frames quando houverem chaves iguais. Então nós vamos dar um pandas, merge, left e right, né, ou da esquerda e da direita. E aqui nós vamos passar para ele qual é a coluna que ele deve comparar. Quando nós fizermos isso, ele vai comparar todas as colunas iguais e vai me retornar aqui o data frame acrescido, né, de valores. Se nós observarmos, nós temos rval aqui e lval aqui, e ele fez a concatenação aqui dos dados, a mesclagem dos dados. Então aqui mais um exemplo. Dessa vez,
nós temos dois termos aqui nas chaves, dois termos diferentes, e vamos de novo mesclar pelas chaves. Então, ele consegue observar aqui, né, que a chave é única, então ele faz uma mesclagem única. Ok? Agora vamos para o nosso exercício. Utilizando o DataFrame do exercício 6, faça duas janelas móveis, uma que verifique o desvio padrão e a outra que verifique a média dos sensores em uma janela de 30 minutos. Essa análise indicará se o sensor está com muito ruído, indicando que pode precisar de manutenção, né? O sensor pode estar precisando de manutenção. Crie um novo DataFrame com as seguintes características. O DataFrame deve se chamar DF1_exercício 07, com as colunas PT01AL, PT02AL e PT03AL. E os valores dessas colunas serão o desvio padrão da janela móvel de 30 minutos sobre a média da janela móvel de 30 minutos, né? E se isso for maior que 2%, a gente vai gerar um alarme para avisar que aquele sensor está com muito ruído. Tá? É isso que está descrito aqui embaixo. Aí vocês devem analisar quais dos três sensores teve mais alarmes de desvio padrão e criar um DataFrame, né, DF2 exercício 7 com a união de DF1 exercício 6 e DF1 exercício 7. Pausem o vídeo e tentem realizar esse exercício. Uma outra métrica importante é agrupar dados semelhantes de forma a fazer análise, né? Então, o agrupamento ele se refere a splitting, que é segregar dados em grupos através de um critério, applying, que é aplicar uma função a esses grupos de forma independente, combining, combinar os resultados em uma estrutura, tá? Então, nós vamos criar aqui um DataFrame para testes. Ele vai possuir duas colunas com tags, IDs e duas colunas numéricas. Agora nós vamos agrupar o nosso DataFrame pela coluna A, realizando a soma dos elementos. Então, qual é a nossa resposta? Nós temos aqui, ó, a coluna A, ele percebe que existem duas classificações diferentes na coluna A, e ele faz a soma dos valores numéricos que tem no nosso DataFrame. Então, ele vai fazer a soma de C, todos os 6 que pertencem a SD, e todos os 6 que pertencem a SD. E a mesma coisa vai acontecer com o D, né? Com a nossa coluna D. Podemos também agrupar de forma hierárquica, né? Então, nós vamos agrupar primeiro por A e depois por B. Então, ele vai fazer um multi-index aqui, né? O primeiro índice vai ser o A, o segundo índice vai ser o B, e aqui vai ter o somatório desses valores agrupados, só que dessa vez são dois agrupamentos diferentes, né? Primeiro por A e depois por B. Vamos falar agora de reformatação, basicamente de tabelas dinâmicas. Nós temos aqui uma fonte, né, para a tabela dinâmica, caso vocês queiram buscar alguma informação a mais. Vamos criar um DataFrame. Ele possui 3 colunas de IDs, né, 2 colunas numéricas. E agora nós vamos criar uma pivot table, ou seja, uma tabela dinâmica, passando para ele que o nosso DataFrame vai ser a fonte dessa tabela, os valores vão ser coletados da coluna D, os índices vão ser C e B, e a coluna vai ser A. O que ele vai fazer com isso? Ele vai transformar a nossa tabela de forma que nós tenhamos multi-index, né? Primeiro indexado por C, depois indexado por B. Os nossos valores serão os valores da coluna D, no caso aqui vai ser essa coluna que vai preencher os valores do nosso
resultado, e o nome da coluna vão ser os elementos de A, ou seja, os elementos de A estão aqui, nós temos 3 elementos diferentes, então ele consegue reordenar, né, fazer uma tabela, uma ordenação dinâmica na nossa tabela, reformatação dinâmica na nossa tabela. Agora nós vamos falar de séries temporais. O Pandas trabalha com operações simples de reamostragem durante conversões de frequência. Por exemplo, você coleta dados de minuto em minuto e, de repente, você quer trabalhar com uma amostragem um pouco maior, de 5 em 5 minutos. Você pode fazer isso através de uma reamostragem simples, né, em séries temporais. É bem tranquilo de ser utilizado. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é como criar, né, uma série temporal. Nós vamos criar uma função seno de ômega-t com n pontos de amostragem, onde ômega é igual a 2πf. Então, nós temos aqui o nosso seno, eu criei uma função lambda recebendo amplitude, frequência e o tempo máximo. E o nosso seno vai ser a amplitude vezes o seno de 2πf vezes um array que varia de 0 até o tempo máximo. Quando nós rodarmos isso, nós teremos aqui uma série, né? O que eu fiz aqui? O meu índice vai ser um date range, que vai partir de 1/1 de 2020, com n períodos e frequência de 1 segundo. E o meu valor vai ser, eu quero um seno com amplitude 1, frequência 3 e n pontos. Aqui são os meus 10.000 pontos, vai ser a entrada do meu tempo máximo. Tá? Tomado de 1 em 1 segundo, vão ser 10.000 segundos. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reamostrar, vamos plotar com várias reamostragens dos nossos dados. Então, primeiro nós vamos reamostrar em 30 segundos e depois reamostrar em 1 minuto. Se nós observarmos, né, o nosso resultado traz em azul a nossa série original, em laranja vem a nossa série reamostrada de 30 em 30 segundos. Aqui foi feita uma soma desses valores reamostrados. E aqui também foi feita uma soma, só que de 1 em 1 minuto. É a nossa série verde. Se quiser legenda, vamos criar aqui uma legenda. Vou botar aqui 1 segundo, 30 segundos e 60 segundos. Então, aqui nós observamos, né? O verde são os 60 segundos. E se eu quisesse usar outra função aqui, por exemplo, a função média, também seria possível. No caso, né, a gente tem uma média que vai bater exatamente, todos os 3 gráficos vão bater. É por isso que eu criei a soma, foi para diferenciar esses gráficos. Então, quando nós utilizarmos a soma aqui, ele vai somar esses valores reamostrados. Agora vai ser criado um data frame com esses valores para mostrar para vocês, né, o que acontece quando eu estou reamostrando em... Aqui saiu até errado, é segundo. Nós temos uma coluna com os dados completos, uma coluna reamostrada a cada 5 segundos e a outra coluna reamostrada a cada 10 segundos.
Então, se vocês perceberem, ele tem um valor em 0, o próximo valor vai ser em 5, o próximo em 10, e nessa última coluna vai ter um valor em 0 segundos, o próximo em 10 segundos, e assim sucessivamente. E é por isso que eles casam tão próximos, né? Os valores são tão próximos quando a gente faz a média. Se vocês observarem, quase não há diferença entre os valores, então na hora de plotar ele não distingue as curvas, falta resolução para distinguir as curvas. E aqui nós estamos fazendo mostrando, né, em termos de quantidade de pontos, esse mesmo detalhe daqui de cima. Aqui em cima foi feito com 5 segundos e 10 segundos para mostrar no início do data frame aqui, né, nas 21 primeiras linhas. Agora, plotando, nós utilizamos a reamostragem de 1 em 1 minuto, 5 em 5 minutos. E aí, o que eu fiz? Eu subtraí aqui 0,5 para jogar a curva levemente para cima, e aqui eu somei para baixo, desculpa, aqui eu somei 0,5 para jogar a curva levemente para cima. Então, nós temos os valores reamostrados aqui, mostrando a quantidade de pontos que foram pegos com a reamostragem do Pandas. Vamos ao próximo exercício. Então, utilizando o data frame do exercício 6, reamostra a cada 5 minutos e a cada 10 minutos, criando, respectivamente, os data frames DF1 exercício 8 e DF2 exercício 8. Visualize o resultado com este código, né? Então, você deve passar na mesma célula esse código para conseguir observar os seus resultados. Pausem o vídeo e façam esse exercício.